União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu volto aqui novamente para falar para vocês sobre tuberculose, tratamentos e efeitos adversos das drogas. A tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa curável em praticamente 100% dos casos. Sensíveis aos medicamentos, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e a adequada operacionalização do tratamento. Eu vou trazer esse foco aqui para todos os médicos e a rede básica de saúde, onde vão estar lidando com a tuberculose e sabendo como realizar esse tratamento. O objetivo do tratamento da tuberculose, gente, claro que é a cura. Todo mundo quer a cura, né? Então, é a cura e diminuir a transmissibilidade da doença. Então, esse que é o objetivo, ok? Bom, esse é um trabalho mais moderno, atual, que foi publicado pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia sobre o tratamento da tuberculose. Quem quiser pode pegar no site, tá, do Jornal Brasileiro de Pneumologia, de 2017, volume 43, versículo 5, né? Capítulo 5, então vocês vão lá encontrar esse trabalho, que é uma revisão de literatura sobre o tratamento da tuberculose. Bom, a meta da Organização Mundial de Saúde no controle da doença a gente quer que, como eu disse no começo, que 100% seja curado. Mas a Organização Mundial de Saúde ela estabelece uma cura de mais de 85%, com uma taxa de abandono menor que 5%. Para vocês verem, a nossa média nacional ainda está em torno de 70%. Então, a gente ainda não está atingindo a meta da Organização Mundial de Saúde, que é de 85% de cura. Além disso, o Ministério da Saúde também fez um trabalho onde ele viu que estava tendo um aumento da resistência, né, a alguns fármacos, como a isoniazida e a rifampicina. Então, ele viu que houve um aumento da resistência natural de 4,6% para 6% da isoniazida, e quando elas duas associadas, rifampicina e isoniazida, que a gente considera como multiresistente, passou de 1,1% para 1,4%. E então, o Ministério da Saúde ficou sensibilizado a isso e resolveu, em 2009, mudar o esquema de tratamento da tuberculose para 4 fármacos. Bom, existem fatores que influenciam a efetividade do tratamento da tuberculose. E aí a gente pensa que só está relacionado ao paciente, mas não. Está relacionado ao paciente. O que é relacionado ao paciente que faz com que esses pacientes não façam efetivamente o seu tratamento? A idade do paciente, que quanto mais idoso, pior para entender, né, a percepção, para tomar o medicamento. Criança também é complicado, porque depende das mães para poder dar. Algumas comorbidades, né, que a pessoa pode ter, como DPOC, como doença crônica, hipertensão, diabetes, porque aí já começa a complicar mais um pouquinho com o medicamento da tuberculose, o estado imunológico do paciente, o estado nutricional, desnutrido, ingesta abusiva de álcools, alcoólatras, são complicados no tratamento da tuberculose. A própria adesão do tratamento em relação aos fármacos, a quantidade de fármaco que ele toma, a quantidade de meses que ele vai tomar, intolerância aos fármacos, a característica genética de absorção e metabolismo dos fármacos e sua vulnerabilidade individual à toxicidade. Isso tudo está relacionado ao paciente, relacionado ao bacilo ou à apresentação
da tuberculose, nós temos a virulência do bacilo, a susceptibilidade das cepas, uma extensa lesão radiológica da doença, com presença de cavidade, também influencia na efetividade do tratamento. E relacionada ao atendimento, é a capacidade motivacional da equipe de saúde que trabalha com o paciente com tuberculose, o acesso do paciente a esse sistema de saúde, a supervisão do tratamento, tudo está relacionado à efetividade do tratamento. E relacionado ao tratamento também, a quantidade de fármaco administrado, a concentração plasmática dos fármacos, questões de biodisponibilidade dos fármacos e um regime de tratamento utilizado que é diariamente ou intermitente em alguns países, tá? E influenciam na administração dos fármacos, potência de bactericida esterilizante, a sinergia e o antagonismo entre os fármacos. Então, esses são fatores relacionados à efetividade do tratamento da tuberculose. Esses aqui são alguns fármacos, e a gente vai ver os mais importantes, né, do tratamento da tuberculose, que nós disponibilizamos no Ministério da Saúde e que tem no Brasil. Então, o efeito bactericida precoce é a rifampicina e isoniazida, que a gente conhece muito bem. O que previne a resistência é o etambutol, que a gente foi acrescentado. A atividade esterilizante, rifampicina, isoniazida, pirazinamida. E depois, a gente tem alguns outros fármacos que são utilizados, principalmente quando tem intolerância ao medicamento grave, uma intolerância mais grave, ou numa resistência, uma multiresistência, uma monoresistência. Nós temos outros fármacos como streptomicina, etionamida, terizidona, ofloxacina, levofloxacina e capreomicina. Mas esses fármacos aí, assim, gente, a gente não vai falar aqui porque é na atenção básica. E esses fármacos é utilizado na atenção terciária, principalmente para pacientes com tuberculose multiresistente. Bom, como é o regime de tratamento da tuberculose? Existe a fase que a gente chama de fase intensiva da tuberculose, que são os 2 primeiros meses. É a fase onde há um crescimento geométrico dos bacilos. Os bacilos se multiplicam geometricamente nesse período, nos 2 primeiros meses. E o objetivo, então, do tratamento com 4 drogas é reduzir a transmissibilidade, a morbidade e a resistência adquirida pela redução da população bacilífera. Então, a gente vai usar 4 fármacos para diminuir esse risco de resistência, né, e reduzir a transmissibilidade da doença. No tratamento prolongado e bifásico, que é a fase de crescimento lento do bacilo, porque o bacilo ele tem uma característica, gente, que ele demora demais para se reproduzir. E ele, quando vai se reproduzir, às vezes demora meses. Então, a gente precisa de um tratamento prolongado, que era para poder eliminar esses bacilos que continuam persistentes, proporcionando, assim, uma cura mais efetiva e duradoura da doença. Então, nos 4 últimos meses, né, que a gente chama de fase de manutenção, a gente só vai utilizar 2 medicamentos, tá? Então, esse é o esquema de tratamento que vocês encontram no Manual de Tuberculose do Ministério da Saúde, tá? E existe um panfletozinho que tem essa tabelazinha bonitinha, que vocês podem olhar. Então, é muito fácil. Você vê, os 2 primeiros meses na fase intensiva, nós temos a rifampicina, a isoniazida e a pirizinamida. E aí vai depender da quantidade de peso que o paciente tem. Se o paciente pesa mais de 50 quilos, tá? Ele vai tomar 4 comprimidos das 4 drogas, tá? Se o paciente pesa entre 36 a 50 quilos, ele vai tomar 3 comprimidos. E se ele pesa de 20 a 35 quilos, ele vai tomar 2 comprimidos das 4 drogas na fase intensiva por 2 meses. Na fase de manutenção, que são os outros 4 meses, o paciente, né, ele vai tomar
se ele pesa mais de 50 quilos, ele vai tomar 4 comprimidos só de rifampicina e isoniazida. Saiu a pirazinamida e o etambutol, tá? Na fase de manutenção, ele só toma 2 medicamentos, 2 fármacos, que é a rifampicina e a isoniazida. Se ele pesa de 36 a 50 quilos, ele toma 3, e se ele pesa de 20 a 35 quilos, ele toma 2. Então, fica muito fácil, de acordo com o peso do paciente, a gente vê quanto o paciente vai tomar. Se ele vai tomar 4, se ele vai tomar 3, ou ele vai tomar 2 comprimidos, tá? Essas são as cartelas dos comprimidos, para vocês visualizarem bastante, porque eles são, esse vermelhinho aí, ele é maior, ele é um pouquinho grande, né? O paciente às vezes diz que não está conseguindo engolir porque é muito grande, e aí, mas dá para engolir, viu, gente? Tranquilamente, um adulto dá tranquilamente para engolir. E aí a gente vê, a rifampicina, cada comprimido desse, gente, cada comprimido desse tem 150 miligramas de rifampicina, 75 miligramas de isoniazida, 400 miligramas de pirazinamida e 275 miligramas de etambutol. É quanto existe em um comprimido. Mas a gente, por exemplo, eu sempre uso como exemplo o paciente com mais de 50 quilos, tá? Que é normalmente é a nossa faixa etária, faixa de peso, é mais ou menos o paciente com mais de 50 quilos. Então, ele vai tomar 4 desses. Então, a gente vê que é 600 miligramas total, num paciente acima de 50 quilos, 600 miligramas de rifampicina, 300 miligramas de isoniazida, 1.600 miligramas de pirazinamida e 1.100 de etambutol, tá? Isso é só para vocês ficarem ligados, mas normalmente vem tudinho bonitinho impresso nas medicações, quantas miligramas tem cada comprimido. Na segunda fase, que é esse comprimidinho verde que vocês estão vendo aí, no fundo verde, é só rifampicina e isoniazida. E cada comprimido tem 150 miligramas de rifampicina e 75 miligramas de isoniazida, ok? E aí, na fase de manutenção, eles vão tomar, o comprimidinho é menor, mas mesmo assim eles vão tomar 4, né? Se estiver acima de 50 quilos, ok? Bom, o tratamento da tuberculose nas crianças não mudou. Nas crianças abaixo de 10 anos, tá, gente? Não mudou. Continua sendo esquema tríplice, não tem etambutol, ok? E a fase é igual. Tem a fase de ataque, que é os 2 primeiros meses, e o paciente vai tomar de acordo com o quilo de peso. Então, paciente com até 20 quilos é 10 miligramas por quilo de peso de rifampicina, 10 miligramas por quilo de peso de isoniazida e 35 miligramas por quilo de peso de pirazinamida. De acordo com os pesos das crianças, a gente pode ver lá 300 miligramas de rifampicina, 450 quando ele pesar de 36 a 45 quilos, e quando ele passar de 45 quilos, né, que ele já é quase um adulto com 45 quilos, uma criança uma obesa, né, 600 miligramas, né? Então, a gente vai vendo essa tabelinha também, e aí a gente tem rifampicina, isoniazida e pirazinamida nos 2 primeiros meses, e rifampicina e isoniazida nos 4 outros meses. Mas o que é mais importante a gente gravar é esse aqui, ó, 10 miligramas por quilo de peso de rifampicina, 10 miligramas por quilo de peso de isoniazida e 35 miligramas por quilo de peso de pirazinamida, ok? Se a gente gravar 10 e 35, a gente sabe fazer os cálculos de todos esses aqui, principalmente dos pacientes acima de 20 quilos, ok? Bom, o tratamento da tuberculose, ele é para qualquer tipo de tuberculose. Para qualquer tipo de tuberculose, ele é o mesmo. Com exceção que a gente faz para o de meningoencefalite, por tuberculose. Nesse tratamento, o tratamento vai ser de 9 meses, tá? Então,
qualquer tipo de tuberculose extrapulmonar, a gente usa o tratamento de 6 meses. Só no caso de meningite, meningoencefalite por tuberculose, é que a gente vai fazer um tratamento de 9 meses. Então, no tratamento de 9 meses, a gente tem a primeira fase, sempre é 2 meses, com os 4 fármacos, tá? Se ele tiver acima de 50 quilos, 4 comprimidos, de 36 a 50, 3 comprimidos, de 20 a 35 quilos, 2 comprimidos, nos 2 primeiros meses. No 7º, outros meses, são 7, no lugar de ser 4, vai ser 7, tá? Ele vai tomar só rifampicina e isoniazida, tá? Na dose igual, 4 comprimidos acima de 50 quilos, 3 comprimidos de 36 a 50 e 2 comprimidos de 20 a 35 quilos, ok? Umas orientações. O medicamento da tuberculose, ele deve ser ingerido com água, em jejum, em uma única dose diária. Não, eu vou tomar com leite. Não, ele é melhor absorvido em jejum. Então, você pede para o paciente, para ele tomar o remédio com um copo d'água, e molhar as plantas, e botar milho para os pombos, molhar milho para a galinha, dar uma voltinha de cavalo. Vocês mandam ele fazer qualquer coisa, depois que ele tomar o remédio, depois de 2 horas que ele vai comer, ok? Caso ocorra alguma irritação gastrointestinal, os comprimidos podem ser tomados com os alimentos, pode tomar junto com o alimento, mas isso é mais raro, ou 1 hora ou 2 horas após a refeição. Come e depois de 1 ou 2 horas é que toma o remédio. Isso se tiver muita intolerância gástrica, muita náusea, muito vômito, ok? O tratamento das formas extrapulmonar, eu já falei, exceto a meningoencefalite, terá duração de 6 meses, assim como os pacientes infectados com HIV. Então, só há diferença para a meningite meningoencefálica, ok? Por tuberculose. Aí vocês dizem, mas doutora, eu já vi gente que prolonga o tratamento para 9 meses, né? Que prolonga. No lugar de 6, passa para 9. Quais são os casos? Às vezes, a gente pode fazer esse prolongamento para os portadores de HIV/AIDS, que se não tiverem muito bem, então com a defesa muito baixa, com a CD4 baixa, então a gente pode aumentar esse tratamento para 9 meses. Paciente com exame de escarro negativo, com uma evolução clínica radiológica que não está lá muito bem, a gente diz, poxa, ele está melhorando, mas na radiologia, tá, gente? Mas clinicamente, claro, o exame de escarro negativo, ele está bem, mas a clínica radiológica está insatisfatória, a gente pode prolongar. Paciente com presença de poucos bacilos no exame direto de escarro, no 5º e ou 6º mês de tratamento, isoladamente. Gente, isso é paucibacilar, não é 3 cruzes, 2 cruzes, 1 cruz, tá? É um paucibacilar, um esporádico que você encontrou no 5º ou no 6º mês de tratamento, mas está acompanhado de uma melhora clínica e radiológica. Então, sendo que o tratamento pode ser prolongado por mais 3 meses, no período pelo qual deve ser redefinido ou concluído. E a gente tem que fazer uma nova avaliação, ok? Pacientes com formas cavitárias que permanecem com baciloscopia positiva no final do 2º mês de tratamento, isso é sine qua non, condição sine qua non. A gente vai pedir cultura e teste de sensibilidade para aquele paciente que está no 2º mês de tratamento com baciloscopia positiva. E aí a gente vai continuar o tratamento, né, até esperar o resultado dessa cultura, ok? Isso é um adendo, uma coisa que a gente faz, que o paciente está fazendo tratamento para tuberculose e no 2º mês de tratamento ele continua positivo, a gente tem que pedir, né, cultura com teste de sensibilidade, que é mandatório para isso, e aí a gente continua o tratamento esperando o resultado disso, ok? Pacientes que apresentam monoresistência à rifampicina ou à isoniazida
E na fase de manutenção do tratamento, devendo ser realizada uma criteriosa avaliação clínica, bacteriológica e radiológica, além de adesão e da história de tratamento anterior para a tuberculose, em uma unidade de referência terciária. Então, paciente que apresentou monoresistência, pode ser tanto a rifampicina como a isoniazida, a gente tem que ir checar tudo desse paciente, se ele está tomando o remédio direito, né, se ele, como é que está a evolução radiológica dele, se ele tem história anterior de tratamento da tuberculose. E quem vai fazer essa orientação vai ser a terciária, porque qualquer resistência tem que ser tratada pela referência terciária. Bom, então, o que é um caso novo? Um caso novo é aquele que nunca tratou de tuberculose ou se tratou menos de 30 dias. É um caso novo. E ele vai usar esquema básico. Qual é o esquema básico? Esquema com 4 doses durante 6 meses. Quem é que trata? Atenção básica. Então, quem trata tuberculose, caso novo, é atenção básica. Quem trata tuberculose com tratamento anterior, recidiva após cura ou retorno após abandono, também é o esquema básico e também a atenção primária, a atenção básica. Mas, se ele tiver, porque ele tem que fazer cultura, esse paciente, todo paciente que teve tratamento anterior, ou por recidiva após cura, ou por retorno após tratamento, ele tem que pedir, isso a gente deu na aula passada de diagnóstico, a gente tem que pedir cultura com teste de sensibilidade e tipificação do bacilo, e aí a gente pede e espera o resultado. Então, se vier alguma resistência, está ali, a resistência tem que ir para onde? A atenção terciária. Tratamentos especiais, pacientes hepatopatas, com efeitos colaterais maiores, pacientes HIV/AIDS, uso de imunossupressores, que vão precisar de esquemas especiais, a referência é secundária ou terciária, tá? Mas é referência secundária, não é na atenção básica que a gente vai tratar isso. Tuberculose meningoencefálica, o tratamento é em hospital, inicialmente, tá? E falência por multiresistência, tanto mono como poliresistência, o tratamento é na referência terciária. Falei 10 vezes para não esquecer. Algumas recomendações. Medicações em formulação individualizada para uso nos esquemas especiais existe, tá? Aqueles que têm só rifampicina, só isoniazida, só pirazinamida, só etambutol, tá? Existe formulação individualizada. Mas isso a gente precisa pedir para a Secretaria de Saúde e aí a gente, quando necessita, a Secretaria fornece para medicações individualizadas. Esquema de rifampicina, isoniazida e pirazinamida, que é o esquema triplo só para criança até 10 anos, é abaixo de 10 anos, né? Porque depois de 10 anos é quádruplo. Não esquecer que nós temos que realizar o tratamento diretamente observado. Hoje em dia a gente sabe que nós temos muitos agentes comunitários de saúde e que tem saúde da família, então a gente pode ir lá, principalmente paciente mais rebelde, que não está aderindo ao tratamento a priori, a gente tem que ir lá e dar o remédio, ver o paciente tomar o remédio, ou pedir para o paciente vir até o posto de saúde e fazer com que ele tome na nossa frente, tá? E todos os pacientes portadores de tuberculose, a gente tem a testagem anti-HIV para todos os pacientes com tuberculose. A gente oferece essa testagem anti-HIV que o Ministério oferece, ok? Então, é preciso internar o paciente com tuberculose? A resposta é bem grande, não. Ah, mas ele está fraquinho, doutora. Não precisa internar. Só se interna paciente com meningoencefalite tuberculosa, um paciente com estado clínico global muito comprometido, um paciente com vulnerabilidade social, ou paciente que tem uma intolerância ao medicamento com efeitos adversos muito grandes. Aí a gente interna. Mas um paciente normal,
não precisa internar para tratar a tuberculose. O que é falência? Porque a gente falou muito, se tiver falência, se tiver resistência, o que é falência? Falência é quando há persistência da baciloscopia do escarro positiva ao final do tratamento. Então, o paciente está tratando bonitinho, quando ele chegou no último mês de tratamento, ele está positivo. Uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, isso é falência. A gente considera falência. Falência é o doente que no início do tratamento apresentava baciloscopia fortemente positiva, ou 2 cruzes, ou 3 cruzes, e mantiveram essa situação até o 4º mês. Então, ele estava tomando remédio e ele está positivo no 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, e continua positivo, isso é falência. Mas não esqueço que quando foi no 2º mês de tratamento, quando ele ainda está com 2 cruzes, o que eu faço? Eu peço cultura com teste de sensibilização, teste de tipificação do bacilo e teste de antibiograma, né? Baciloscopia positiva inicial, seguida de uma negativação e de novos resultados positivos por 2 meses consecutivos a partir do 4º mês, também eu considero falência. Então, o paciente tomou o medicamento, ele era positivo, aí ele negativou, passou 2 meses negativado, mas depois ele voltou a positivar e passou 2 meses consecutivos positivo a partir do 4º mês de tratamento, isso é falência, ok? Os casos que evoluem para a falência de tratamento, ele deve ser avaliado quanto ao histórico terapêutico, quanto é que ele está tomando de medicamento, se ele está tomando o medicamento correto, porque às vezes até o quilo, por exemplo, ele estava com, vamos dizer que ele esteja com 48 quilos, aí ele não está com 4 comprimidos, ele está só com 3. Só que aí, quando foi no 2º mês, ele passou para 50 quilos, para 51 quilos. E aí ele continuou tomando 3. Está errado, né? Então, a gente tem que ajustar a dose. Então, tem que olhar o histórico dele. Adesão do paciente ao tratamento anteriores e comprovação de resistência aos medicamentos. Todos os casos de falência, isso é 10 vezes a gente repete, que é para vocês gravarem bem. Deve ser solicitado o teste rápido molecular, tá? Que agora o Ministério oferece o teste rápido molecular. A gente tem que fazer para o paciente, né, que está em falência. A gente tem que fazer o teste rápido molecular, cultura, identificação e teste de sensibilidade. Dependendo do resultado do teste rápido, tá? Porque a gente pede cultura, identificação, teste de sensibilidade. Aí vai ser prescrito esquema padronizado para multiresistência ou esquemas especiais nas referências, mais uma vez, ou secundária ou terciária, principalmente a terciária. Bom, agora nós vamos conversar sobre as reações adversas do medicamento da tuberculose, que é muito importante. Os efeitos adversos dos medicamentos antituberculose, eles podem ser classificados em 2. Os efeitos adversos menores e os efeitos adversos maiores. Os efeitos adversos menores, eles podem ser manejados na atenção básica, então a gente da atenção básica pode manusear os efeitos menores e não determina a suspensão do medicamento. Já os defeitos adversos maiores, que causam suspensão do tratamento, neste caso, os pacientes eles precisam ser avaliados numa unidade secundária ou terciária. A maioria dos pacientes completa o tratamento sem qualquer reação adversa relevante. Sabe quanto por cento, gente, tem efeitos adversos da medicação? 5%. É muito pouco. 5% é que manifesta efeitos adversos. Então, vamos conhecer esses efeitos adversos. Efeitos adversos pequenos, menores. O que a gente mais vê o paciente se queixar? Intolerância digestiva. Náusea, vômito, gastralgia, né? Por qualquer droga. Pode ser por rifampicina, isoniazida, pirazinamida, tambutol. O que a gente faz? Eu já falei isso desde o começo. Reformula o horário do tratamento. Então, se ele está vomitando muito, que tem que tomar em jejum, né? Aí o que a gente faz? A gente reformula para 2 horas após o café da manhã ou junto com o café da manhã, né? Então,
Então, a gente reformula o horário do medicamento. E também a gente pode dar um sintomático para ele. A gente prefere um inibidor de bomba e a gente, então, né, vai dar um omeprazol, né, para ele, para tomar também em jejum, antes de tomar o medicamento, modifica o horário do medicamento e ele toma e fica bem, tá bom? Não é preciso dar hidróxido de alumínio, que isso não se usa mais, tá? Não dê para seu paciente, dê um inibidor de bomba, tipo omeprazol, que ele melhora bem. Suor e urina de cor avermelhada, a gente tem que dizer para o paciente, porque senão ele vai dizer, meu Deus, eu estou me manchando todinho, o suor está amarelo, está manchando minhas roupas, a minha urina está muito forte. A gente tem que dizer para o paciente que isso acontece, que é por causa da cor do medicamento, a gente mostra lá, tá vendo como é vermelhinho, né, para ele poder entender que muda a coloração. E a gente só orienta. Plurido ou exantema leve, né, que é causado tanto por rifampicina ou pela isoniazida, a gente dá um antihistamínico, de preferência uma loratadina. Então, a gente dá uma loratadina. Do articular é mais pela pirazinamida e pela isoniazida. A gente dá um analgésico, tipo AS, tá? Não dá anti-inflamatório, a gente dá anti-inflamatórios não hormonais, a gente não dá com corticoide, tá? Então, a gente passa aí lá um paracetamol, passa um AS, passa algum anti-inflamatório que melhora as dores articulares, principalmente quando é pela pirazinamida. Mas aí o que acontece? O paciente, quando vai se queixando dessa dor, isso já aconteceu comigo, ele vem no segundo mês de tratamento, quando ele já está acabando o segundo mês de tratamento, porque a gente vai tirar a pirazinamida e aí, quando a gente retira, ele passa a dor. Então, é muito comum acontecer isso, tá? Neuropatia periférica, principalmente pelo etambutol, né? E que é mais incomum, mas a isoniazida também pode dar neuropatia periférica. E a gente pode, principalmente pacientes diabéticos, pacientes alcoólatras, a gente pode medicar com piridoxina, que é vitamina B6, na dosagem de 50 mg por dia. Pode ter também hiporuricinemia sem sintomas, tá? Aí a gente só orienta uma dieta hipopurínica e pode ter uma hiporuricinemia com artralgia, que é a gota, né, gente? Que o paciente sente mais dores articulares, aumenta o ácido úrico. Aí a gente orienta a dieta hipopurínica e medica com allopurinol, colchicina, o que for necessário. Cefaleia, ansiedade, euforia ou insônia, a gente diz que pode dar, mas se ele já toma o seu medicamento para dormir, ele vai continuar tomando o seu medicamento para dormir, dependendo do que ele toma, tá bom? Porque tem alguns medicamentos que concorrem com a rifampicina e aí, às vezes, não é aconselhável, tipo fenobarbital, tá? Tem que trocar. Bom, efeitos adversos maiores. Quais são os efeitos adversos maiores? É exantema com hipersensibilidade de moderada a grave. É aquele paciente todo pintado, aquele que parece um Steve Johnson, né? Você já viu, tudo de escama, é feio, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que suspender o tratamento, reintroduzir os medicamentos um a um, tá? E vendo a evolução do quadro, tá? Claro que se for um daqueles remédios, a gente vai substituir pelo equivalente, tá bom? Então, essa é uma coisa que a gente tem que ficar atenta quando o efeito adverso é bem maior, um exantema generalizado, com descamação, aí às vezes precisa até internação, e a gente vai ter que tirar o medicamento e reintroduzir um a um, tá? Pirazinamida, isoniazida e rifampicina, a gente vai introduzindo um a um. Ou então a gente introduz primeiro, normalmente a gente introduz isoniazida, né, com etambutol, depois rifampicina com etambutol, depois isoniazida, depois pirazinamida. Pacientes com psicose, crise convulsiva, encefalopatia ou coma, também tem que suspender a medicação. Quem causa isso é a isoniazida. Então, suspende e
e vai reintroduzir o que vai substituir a isoniazida. Eu nunca vi, tá, gente? Durante minha vida toda, tenho 40 anos de formada, eu nunca vi crise convulsiva, encefalopatia ou coma por tuberculose tático, nunca vi. Neuropatia óptica, que é o etambutol, suspende o etambutol e reinicia o esquema especial sem a medicação referida, tá? E, então, neuropatia a gente tira o etambutol, tá bom? Hepatotoxicidade, a gente vai falar sobre os hepatopatas, tá? Como a gente vai proceder nos pacientes com hepatopatias. Isso a gente vai falar num quadro separado. Tá? Hiporacusia, vestígio e nistagmo era muito comum na streptomicina. A streptomicina agora a gente só usa mesmo no esquema de falência ou então de uma intolerância muito grande da isoniazida ou da rifampicina, então a gente não tem muito efeitos colaterais, né, da streptomicina, que antigamente tinha muito, o paciente ficava surdo, né, de tanto tomar streptomicina. Trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, granulocitose, vasculite. Efeito colateral, a droga que faz isso é a rifampicina. Então, se suspende a rifampicina e reinicia com um esquema especial, tá? Mas tudo isso que a gente está falando aqui vai para a referência ou secundária ou para a referência terciária, não chega na atenção básica. A gente manda só suspender o medicamento e encaminha, tá? Aí, por fim, a nefrite intersticial, que a gente também vai falar dos nefropatas, num quadro especial, e radomiólise com mioglobulinúria e insuficiência renal, também causada pela pirazinamida, suspende a pirazinamida e a gente vê o que tira a pirazinamida e faz o tratamento sem a pirazinamida. Bom. Então, o monitoramento laboratorial com hemograma, avaliação da bioquímica, tanto na função renal quanto na hepática, ele deve ser realizado mensalmente em pacientes com sinais ou sintomas relacionados com maior número, com reações adversas maiores, bem como naqueles com maior risco de desenvolver efeitos adversos. Então, é claro que se a gente tiver paciente com mais de 40 anos, paciente alcoólatra, paciente desnutrido, paciente hepatopata, paciente que convivem com HIV/AIDS, tá? Aí a gente precisa fazer o acompanhamento laboratorial mensalmente desses pacientes. Quando o evento adverso corresponde a uma reação de hipersensibilidade grave, como plaquetopenia, anemia hemolítica, insuficiência renal, entre outros, o medicamento é suspeito, não pode ser reiniciado, a gente não pode reiniciar para aquele medicamento que a gente está suspeitando que é ele que está causando esses efeitos adversos graves, porque a reação adversa pode ser mais grave ainda. Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso é que vocês têm que encaminhar o paciente para terciária ou secundária ou terciária. Bom, agora a gente vai falar sobre as condições especiais que eu disse que a gente vai ver os hepatopatas, os nefropatas, tá? Gestante, todo mundo tem medo. Eu estou gestante, eu posso tomar o remédio? Pode. O esquema de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, ele pode ser administrado nas doses habituais para gestante. Está recomendado só o uso de piridoxina na base de 50 mg por dia, que é a vitamina B6, tá? Durante a gestação, por risco de toxicidade neurológica, devido à isoniazida no recém-nascido. Então, não tem problema nenhum, a gestante pode tomar, só vai ter que tomar a piridoxina associada, ok? Não tem problema nenhum, vai tomar esquema 4 mesmo. Gestantes e lactantes devem utilizar o esquema preconizado antes, mas especial atenção deve receber o monitoramento dos efeitos adversos. Então, tanto a gestante e como lactante também não tem problema nenhum, né? Vai tomar o medicamento, só precisa ficar monitorando os efeitos adversos deles.
Aqui é um quadrozinho de segurança dos fármacos antituberculose em gestante e lactente, que eles classificaram em medicamentos seguros. Quais são os medicamentos seguros que não dão efeito na gravidez? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Olha, então os nossos fármacos que a gente usa, então é seguro. Quais os medicamentos que devem ser evitados? Streptomicina e outros aminoglicosídeos, os polipeptídeos, etionamida e outras etionamidas e as quinolonas. Tá? Medicamento seguro para o aleitamento materno. Seguro. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, streptomicina no aleitamento materno. Nada. Então, os nossos fármacos não prejudicam nem a gestante, nem o lactante. Ok? O que a gente tem que ter medicamento criterioso é etionamida, tá? Ofloxacina, capramicina, claritromicina. Isso é outros que nem se cogita na atenção básica, porque são medicamentos que a gente usa para tratamentos especiais de intolerância muito grave ou de resistência. Vamos aos hepatopatas. Os medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose apresentam alterações entre si e com outros fármacos, o que aumenta o risco de hepatotoxicidade. Então, se o paciente, que eu falei no começo, tem alguma comorbidade, né, a gente tem que ficar atento, porque ele já toma um monte de medicamento. E aí esses medicamentos podem ser metabolizados no fígado e podem aumentar o risco de hepatotoxicidade. É importante considerar o peso do paciente quando na prescrição da dose do medicamento. Cuidado para vocês não darem uma dose maior do que o peso do paciente tem. Já vi pacientezinho, uma vozinha, idosa com peso baixo, tomando uma dose plena. Então, o risco de fazer hepatotoxicidade é grande, tá, gente? E aí vem o quadro dos hepatopatas. Esse também vem no manual do Ministério, tá completo esse quadro. Eu sempre pesco ele, viu, gente? Eu vou lá pescar o que acontece com o paciente com hepatopata. Então, paciente com doença hepática prévia, paciente que tem hepatite viral aguda, paciente que tem hepatopatia crônica, viral, autoimúnica, né? Hepatopatia alcoólatra, esteatose hepática, hepatite alcoólatra. Esses pacientes que já têm uma história prévia, a gente tem que saber se eles têm cirrose ou se eles não têm cirrose. Se eles são sem cirrose, a gente tem que pedir a TGP, a TGO, e se a TGO e a TGP tiver maior que 3 vezes o valor da normalidade, tiver maior que 3 vezes o valor de normalidades, a gente vai utilizar um esquema especial. Quem vai utilizar é a terciária, tá? Ou a secundária. Então, vocês só têm que dizer, você vai ter que ser tratado na rede secundária, porque você está com a TGP, TGO acima de 3 vezes o valor da normalizado quando ele não tem cirrose. Quando ele já tem cirrose, quando o paciente já é cirrótico, né, tem uma doença prévia hepática e já é cirrótico, ele já vai entrar no esquema especial, tá? Que é streptomicina, etambutol e ofloxacina, de 3 meses desse medicamento e 9 meses de etambutol e ofloxacina. Ou seja, é um esquema bem especial. Quem vai tratar esse paciente é a secundária ou a terciária. Mas se o paciente não tem, sem doença hepática prévia, não tem, e de repente, às vezes, a gente sabe, gente, que às vezes, como o medicamento é metabolizado no fígado, às vezes aumenta um pouco, né, a hepatotoxicidade. Mas se ele não tiver aumentado 5 vezes o valor da normalidade, sem sintomas, só aumentou, tu fez por acaso, o exame estava 5 vezes o valor da normalidade, ou ele está com náusea, vômito,
né, enjoado, e aí tu fez as TGP, TGO, e a TGP, a TGO está 3 vezes o valor da normalidade, né, a gente tem que retirar o medicamento e reintroduzir medicamento por medicamento e toda semana ir fazendo TGP e TGO para ver se alterou as TGP e a TGO. Então, a reintrodução é sempre com rifampicina, a primeira droga que a gente reintroduz é rifampicina junto com etambutol. Não tem problema nenhum, porque etambutol quase não dá efeito colateral no fígado. Então, rifampicina com etambutol, aí passa uma semana, pede TGP, TGO, aí reintroduz isoniazida, passa uma semana, pede TGP, TGO e reintroduz a pirazinamida, ok? E os pacientes com icterícia, paciente teve náusea, vômito, ficou meio enjoado, mas o olho ficou amarelo, suspende a medicação. Gente, é para suspender a medicação. O paciente que está com náuseas e vômito, com TGP e TGO acima de 3 vezes o valor da normalidade, ou ictérico, tem que suspender a medicação e deixar baixar as TGP e TGO para começar a reintrodução de cada droga, tá bom? Bom, às vezes você reintroduz, e o paciente volta a tomar os mesmos medicamentos sem nem apresentar nada. É impressionante isso. Às vezes a gente pensa, poxa, não fez intolerância a nenhum desses. Não, foi só porque foi hepatotóxico mesmo. Aí a gente voltou o esquema normal, o esquema básico, né? Normal, sem problema nenhum. É claro que quando ele tem uma intolerância a um desses medicamentos, a gente vai substituir um desses medicamentos que foi intolerante. Se o paciente tem persistência do TGP, TGO, acima de 5 vezes o valor da normalidade por 4 semanas, ou um caso muito grave de tuberculose, né? Se ele persistir, a gente tem que tratar, porque já aconteceu isso comigo, uma paciente persistia, né? E eu precisava tratar ela, eu tive que entrar com esquema especial que é só dado na referência secundária ou terciária. A reintrodução de cada medicamento deve ser precedida da análise da função hepática, isso eu já falei. O tempo de tratamento será considerado a partir da data em que foi possível retornar o esquema terapêutico completo. Então, tirou e reintroduziu uma droga, passou uma semana, fez TGP, TGO, usou a segunda droga, fez uma semana, TGP, TGO, entrou a pirazinamida e voltou a tomar o esquema completo, aí é a partir daí que a gente conta o tempo que ficou, tá bom? A partir daí que a gente conta o tempo de tratamento. Se a dosagem das enzimas hepáticas não reduzir, isso eu já falei, pelo menos 3 vezes o limite superior do normal, em 4 semanas ou em caso de tuberculose, a gente inicia o esquema alternativo. Isso já tinha falado. Bom, os pacientes nefropatas. Os pacientes nefropatas é necessário conhecer o clearance da creatinina para iniciar o esquema terapêutico, né, das drogas. E aí tem uma formulazinha, né, que a gente vai calcular, o clearance da creatinina é igual a 140 menos a idade vezes o peso em quilo, dividido por 72, que é uma constante, e vezes a creatinina em miligrama. Para mulheres, o clearance da creatinina é 140 menos a idade, vezes os pesos em quilo, multiplicado por uma constante de 0,85, dividido por 72 e vezes creatinina em miligrama. E aí a gente vai ver, de acordo com o clearance da creatinina. Se tiver maior que 50 até 90, a gente pode usar tanto a rifampicina com a isoniazida 100%, não tem problema nenhum. Tá? Se tiver entre 10 e 50, a rifampicina pode ser em 100%, e menor que 10 de clearance, a rifampicina pode ser usada. Já a isoniazida,
Quando ele tiver com a dose entre 10 e 50, a gente pode fazer só 75% da dose. E se ele tiver menor que 10, a gente só faz 50% da dose. A pirazinamida, a gente pode fazer dividindo em 24 horas, né? E se ele tiver menor, muito baixo, a gente faz até de 2 em 2 dias, de 48 a 72 horas. O etambutol, a gente também faz 100% em 50% a 90%. Se for de 10% a 50%, também a gente pode fazer até 50%. E se for menor que 10%, 25% a 50%. E o streptomicina, esse é mais complicado, né? Porque o paciente, ele é uma droga que é excretada pelo rim, então a gente tem que fazer principalmente intermitente, ou 2, 3 vezes por semana, ou de 72 a 96 horas, tá? Isso é mais complicado. Aí a gente tem a ajuda da nefrologia, né, para nos ajudar, tá bom? O que eu recomendo é assim, para o paciente que faz diálise, né, que está em tratamento, ele tem que tomar a droga depois da diálise. Ele nunca pode tomar antes da diálise. Por exemplo, de manhã cedo em jejum e ele vai fazer diálise de manhã. Não tem condição. É melhor ele tomar depois da diálise, ok? Avaliação dos contatos do tratamento da infecção latente. Bom, a gente tem que investigar os contatos. O que é um contato? Um contato é toda pessoa que convive no mesmo ambiente com um caso índice. Quem é? Que mora em residência, que trabalha no mesmo trabalho, em instituição, tipo presídio, escola, creche, né? Então, isso é contato, tá? E a gente tem que ter prioridade primeiro para as crianças e para pessoas com HIV/AIDS, tá? E outra condição de alto risco. A investigação dos contatos ela é de fundamental importância para o controle da doença, uma vez que, por meio desta investigação, é possível identificar os casos de tuberculose ativa, iniciar precocemente o tratamento e quebrar a cadeia de transmissão. Isso é que a gente quer, que a gente quebre essa cadeia de transmissão, então a gente vai investigar os contatos, tá? Então, essa ação também permite a identificação dos casos de infecção latente, o que possibilita a prevenção do desenvolvimento de doenças de tuberculose ativa. Claro, se a gente procura, quem procura, acha. Então, nós vamos procurar os casos, né, que são positivos para infecção latente e a gente vai brecar essa possibilidade de o paciente desenvolver tuberculose. Isso aqui é um cronograma, né, um fluxograma, que está também no livrinho de vocês e que vocês vão investigar os pacientes contato do caso índice. Então, o contato é todo e qualquer pessoa que entrou em contato com o caso índice, quer seja na casa, quer seja no trabalho, quer seja nas instituições. O que a gente faz? A gente manda... quantas pessoas tem na sua casa? 10. A gente manda ir lá para consulta e aí a gente vai separar em assintomático e sintomático, tá? O assintomático, não, mora lá, mas não tem nadinha, não está tossindo, não está nada. O que a gente tem que fazer? PPD. Todo mundo vai fazer prova tuberculínica, tá? Todo mundo, tanto adulto quanto criança, vai fazer prova tuberculínica. Outro dia não tinha PPD, mas já chegou, então não tem problema de se fazer o PPD, tá? A não ser em lugar que não tenha o PPD, né? Aí o que se faz? No caso, o paciente com PPD positivo, acima de 5, deu reator, ou seja, ele entrou em contato. Claro, ele convive com uma pessoa caso índice, então ele entrou, ele é positivo, acima de 5, né? Aí o que a gente faz? Raio-x de tórax nele. Se ele for suspeito, a gente vai prosseguir na investigação, fazer baciloscopia, fazer tudo, né? Lavado, escovado, dependendo do que a gente achar, se ele for suspeito. Se ele for normal,
né, fez o raio-x, foi normal, o que é que a gente vai fazer? Tratar a infecção latente. Então, todo paciente assintomático com PPD acima de 5, com raio-x de tórax normal, a gente vai tratar a infecção latente dele. Se ele for suspeito no raio-x de tórax, a gente vai investigar a tuberculose nele. Por outro lado, os pacientes que tiveram PPD não reator, abaixo de 5, a gente vai pedir para repetir esse PPD com 8 semanas, ou seja, daqui a 2 meses. Se ele for não reator, a gente vai pedir para ele repetir daqui a 2 meses. Se o PPD tiver virado, por exemplo, deu 5, ele teve 10, deu 4, ele teve 8, né? Virou, converteu, virou positivo, a gente vai fazer o raio-x de tórax dele. Se ele for normal, a gente trata a infecção latente. Se ele for suspeito, a gente vai investigar a tuberculose nele. Mas se ele continuar com PPD não reator, a gente dá alta com orientação, ok? Não precisa fazer nada de BCG, nada disso. O que a gente vai fazer é, se houve uma virada, a gente vai radiografar. Se ele for normal, ele vai tratar a infecção latente. Entendido? Se o paciente for sintomático, a gente vai partir para investigar a tuberculose dele. Então, a gente vai pedir baciloscopia, a gente vai pedir raio-x de tórax, a gente vai pedir tomografia, a gente vai pedir lavado, escovado do alvéolo, lá da árvore bronca, para mandar para a cultura. A gente vai fazer qualquer coisa para investigar a tuberculose, tá? Se for excluído o TB, a gente prossegue a investigação, que pode ser outra coisa. Se for TB, a gente vai tratar, ok? Combinado? Então, isso é o fluxograma dos pacientes adultos e adolescentes acima de 10 anos, não é para criança. Agora vem o da criança. Vocês viram que todo e qualquer adulto faz PPD. Agora nós vamos ver as crianças, o que elas fazem. As crianças vão para a consulta, aí tem o assintomático e o sintomático. Vou logo para o sintomático. Criança tossindo, mais de 3 semanas, mais de 2 semanas, mais de 3 semanas, sintomático respiratório, eu tenho que investigar, né, o caso dela. Se ela já tratou de pneumonia, se é uma pneumonia que está de longa duração, eu tenho que investigar essa criança. Tá? Se for excluído tuberculose, eu vou prosseguir para ver o que ela tem, se ela tiver... claro que a gente já fez raio-x de tórax, tomografia, tudo, porque quando a gente faz investigação para tuberculose, a gente faz baciloscopia, né? Faz baciloscopia, faz raio-x, faz tomo, faz tudo que tem direito. Tá? Se for o TB, a gente vai tratar, tá bom? Bom, mas vamos ver as crianças que não estão tossindo. Porque às vezes as crianças estão tossindo, às vezes é asma, né? Às vezes é viral, a gente tem que ver direitinho se é um sintomático respiratório há mais de 3 semanas, tá? Mas se ele é assintomático, toda criança abaixo de 10 anos, ele tanto vai fazer o raio-x de tórax, como ele vai fazer o PPD, tá? Toda criança abaixo de 10 anos vai fazer o raio-x de tórax e o PPD. Se o raio-x de tórax dele for normal, tá? E o PPD for maior que 5 em criança não vacinada com BCG, em criança não vacinada com BCG, ou vacinada há mais de 2 anos, ou portadora de alguma condição imunossupressora, a gente vai tratar a infecção latente. Tá certo? Agora, se a criança tiver vacinado, tiver um PPD acima de 10, em criança vacinada com BCG há menos de 2 anos, tá? A gente também vai tratar a infecção latente, tá bom? Assim, as crianças com PPD acima de 5,
não vacinada com BCG ou vacinada há mais de 2 anos. As vacinadas há menos de 2 anos têm que ter o PPD acima de 10, tá certo? Acima de 2 anos, o PPD tem que ser 5. Se for menos de 2 anos de BCG, o PPD tem que ser 10, tá bom? Bom, o paciente que deu um PPD que não reatou, que nem é aquele outro, a gente repete o PPD com 8 semanas. Se houver conversão, a gente trata a infecção latente. Se não houver conversão, se dá alta com orientação. Tá? A única diferença daquela outra fluxograma é que a criança vai fazer tanto raio-x como PPD. E lá, no outro, ele só fazia o PPD. Se o PPD desse alterado, é que ele fazia o raio-x, ok? Só essa a diferença. Como é que se faz o tratamento da infecção latente? O tratamento da infecção latente é feito com isoniazida, tá? Que reduz, gente, sabe quanto reduz? 60% a 90% o risco de adoecer. Então, é 1000 vezes melhor do que uma BCG. Porque BCG só reduz 30%. E é só para criança pequena. Tá? Então, é isoniazida. A isoniazida na dose de 5 a 10 miligramas por quilo de peso dia, sendo que a dose máxima é 300 miligramas dia, 270 doses, que deverão ser tomadas de 9 a 12 meses. Olha, gente, esse foi que pegou, porque o paciente tem que tomar, sem estar doente, 9 meses de tratamento. Então, a gente tem que ter muito critério para saber quando a gente inicia o tratamento da infecção latente, para dizer, olha, o senhor vai ter uma proteção de 90%, até 90%. Mas o senhor tem que tomar, porque se o senhor não tomar, não vai adiantar nada. O senhor pode adoecer. E também não é bom parar no meio do caminho. É 9 meses de tratamento, é mais do que o tratamento da tuberculose. Tá? Então, a gente tem que ter critério. Ó, me comprometo, porque senão vai virar, né, uma confusão danada. A indicação da infecção latente deverá ser feita pelo profissional médico. A vacina da BCG, ela é obrigatoriamente indicada nas crianças de 0 a 4 anos, com obrigatoriedade de menores de 1 ano. E a gente administra a vacina da tuberculose, a BCG, para quê? Para proteger de infecções graves. Proteger de infecção grave, tipo meningoencefalite e tuberculose miliar. Tá? Então, para isso que a gente vacina a BCG. Mas que ela não protege, só protege 30% da tuberculose pulmonar, é. Agora, ela protege que as crianças de ter tuberculose grave. Tá bom? Criança recém-nascida, coabitante de um caso índice. Então, uma criança, a mãe está grávida e a mãe é positiva, né? Ela é tuberculosa e ela vai ter bebê. Isso eu falo para todo mundo. Gente, quando estiver fazendo pré-natal, que tiver uma mãe grávida tomando remédio para tuberculose, tá? E que ela for positiva, né? A gente tem que mandar avisar lá no hospital que ela vai parir que a criança não vai fazer BCG. A criança não precisa fazer BCG. Por quê? Porque a criança vai tomar o remédio. Porque é ali, dia a dia com a mãe. Então, a gente vai indicar tratamento da infecção latente, né? Aí a criança vai tomar, recém-nascida, ela vai tomar o medicamento. Quando fizer 3 meses de tratamento, a gente faz o PPD na criancinha. Se a criancinha tiver um PPD maior que 5, a gente mantém a profilaxia, mantém o tratamento da infecção latente, tá? De 3 a 6 meses, tá? E se ela for maior que 5, se ela for menor que 5, a gente suspende o tratamento e vacina ela de BCG. Tá ok? Então, se ela for positiva, o que a gente faz? A gente mantém o tratamento de 3 a 6 meses, quando ela fizer 3 meses de tratamento, tá bom?
Isso a gente tem que avisar. É difícil como que... Só quando a gente pega no posto, né, mas o pessoal da saúde da família pega, né? E a paciente está grávida e vai ter bebê e está tuberculosa, então precisa avisar a maternidade, porque às vezes a maternidade já sai, né? O bebezinho já sai com a BCG. Então precisa avisar para o obstetra que não é para fazer, ou para o pediatra que não precisa fazer a BCG na criança, porque a criança vai tomar remédio para tuberculose, ok? Obrigada.